O medo e a fé não podem ocupar o mesmo lugar. O medo é a ausência da fé. Quando deixamos o medo controlar nossas ações, estamos dizendo que confiamos mais em nossas próprias preocupações do que em Deus. Todos nós, em algum momento, enfrentamos o medo. Medo do futuro, medo do fracasso, medo da perda, medo do desconhecido. O medo tem o poder de nos paralisar, de nos impedir de avançar, de nos fazer duvidar de nós mesmos e até da presença de Deus. Mas há algo mais forte do que qualquer medo: a fé. A fé é a luz que dissipa as trevas da incerteza. É a certeza de que, mesmo quando não vemos o caminho, Deus já preparou cada passo. Hoje vamos falar sobre como podemos superar o medo através da fé. Como confiar em Deus nos momentos de incerteza? Como não deixar que o medo controle nossas decisões? Como fortalecer nossa fé para enfrentar qualquer situação? Se você já sentiu medo, e eu sei que já sentiu, esse vídeo é para você. Então respire fundo, abra seu coração e venha comigo nessa reflexão sobre superar o medo com a fé. O que é o medo e por que ele nos afeta tanto? O medo é uma reação natural do ser humano. Ele nos alerta para perigos, nos faz ser cautelosos, mas também pode se tornar um obstáculo. A Bíblia nos ensina que Deus não nos criou para viver escravizados pelo medo. 2 Timóteo 1,7 nos diz: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Isso significa que o medo não deve governar nossas vidas. Podemos senti-lo, mas não devemos deixar que ele tome as decisões por nós. Exemplos de medos que nos paralisam: medo do fracasso, e se eu tentar e não der certo? Medo da rejeição, e se eu não for aceito? Medo do futuro, e se algo ruim acontecer? Medo da escassez, e se eu não tiver o suficiente? Todos esses medos têm uma coisa em comum: eles se baseiam no e se. E Deus nos convida a confiar, mesmo sem ver o que está por vir. Quando Pedro andou sobre as águas, Mateus 14, 22 a 33, ele conseguiu dar os primeiros passos enquanto olhava para Jesus. Mas assim que começou a olhar para o vento e as ondas, ele afundou. Isso nos ensina que quando tiramos os olhos de Deus e focamos nas circunstâncias, o medo nos domina. Se queremos vencer o medo, precisamos alimentar nossa fé. Quanto mais conhecemos a Deus, mais aprendemos a confiar nele. Romanos 10 e 17 nos diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso significa que, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais fortes nos tornamos contra o medo. Como fortalecer a fé para vencer o medo? Se o medo cresce quando alimentamos nossas incertezas, a fé cresce quando alimentamos nosso espírito. Aqui estão algumas práticas que podem nos ajudar. Ler a palavra de Deus diariamente. A Bíblia está repleta de promessas que nos lembram que Deus está no controle. Exemplo: Salmos 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Orar e entregar suas preocupações a Deus. Quando oramos, tiramos o peso das nossas costas e colocamos nas mãos de Deus. Filipenses 4, 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Lembrar-se das vezes em que Deus já cuidou de você. Quando enfrentamos dificuldades, tendemos a esquecer as bênçãos do passado. Mas Deus já nos livrou antes, e Ele nos livrará novamente. Cercar-se de pessoas que fortalecem sua fé. Nossa fé é fortalecida quando estamos cercados de pessoas que nos encorajam. Dar passos de fé, mesmo sentindo medo.
A coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de seguir em frente, apesar dele. O medo pode ser forte, mas a fé é mais forte. Deus nos chama para confiar nele, para acreditar que ele está no controle, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho. Na segunda parte, vamos falar sobre testemunhos de superação, histórias bíblicas e como podemos colocar essa fé em prática no nosso dia a dia. Se esse tema falou com você, continue comigo nessa jornada e vamos aprender juntos como superar o medo com a fé. Fé é a chave para vencê-lo. Vimos que o medo e a fé não podem ocupar o mesmo espaço e que confiar em Deus é o primeiro passo para superar qualquer temor. Agora, nesta segunda parte, vamos falar sobre exemplos de superação, histórias bíblicas e como aplicar essa fé no dia a dia. Se você sente que o medo tem te segurado, essa mensagem é para você. Histórias de fé que venceram o medo. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que enfrentaram o medo, mas escolheram confiar em Deus. Davi contra Golias, 1 Samuel 17. Todos estavam com medo do gigante Golias, mas Davi não. Ele confiava que Deus estava com ele, e essa fé foi maior do que o medo. Lição: não importa o tamanho do seu medo, importa o tamanho da sua fé. Josué e a conquista de Canaã, Josué 1:9. Josué estava assumindo um grande desafio, mas Deus disse a ele: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Lição: Deus não nos chama para desafios sem nos dar força para enfrentá-los. Jesus acalmando a tempestade, Mateus 8, 23 a 27. Os discípulos estavam apavorados com a tempestade, mas Jesus dormia no barco. Quando acordado, ele simplesmente disse: por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Lição: se Jesus está no seu barco, você não precisa temer as tempestades da vida. Colocando a fé em prática no dia a dia. Agora que vimos esses exemplos, como podemos viver essa fé no nosso cotidiano? Declare a palavra de Deus sobre sua vida. Quando o medo bater, declare versículos que reforcem sua confiança em Deus. Exemplo: Isaías 40:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Dê pequenos passos de fé. Não espere que o medo desapareça para agir. Caminhe em fé, mesmo tremendo. Exemplo: se você tem medo de fracassar, dê o primeiro passo mesmo assim. Ore sempre que sentir medo. O medo pode ser um lembrete para nos aproximarmos de Deus. Dica: toda vez que sentir medo, transforme isso em um momento de oração. Lembre-se das vitórias passadas. Se Deus já te livrou antes, Ele pode te livrar de novo. Faça uma lista das situações que você superou com a ajuda dele. O medo pode bater na porta, mas cabe a você decidir se ele entra ou não. A fé não significa ausência de medo, significa não deixar que ele controle sua vida. Então hoje eu te convido a dar um passo de fé, a confiar que Deus já está no seu futuro, que Ele já preparou o caminho e que você não precisa temer. Lembre-se, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. 1 João 4,18. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E nunca se esqueça, com Deus você já venceu.